A gente já conversou um pouquinho no outro vídeo sobre salário e utilidade, que são bens ou serviços que o empregador pode entregar para o empregado como parte do pagamento do seu salário, como parte da contraprestação pelo salário. E que, se estiver dentro da regularidade, se foi efetivamente pago pelo trabalho prestado, tem natureza remuneratória. Agora chegou a hora da gente conhecer uma listinha de coisas que, mesmo se forem concedidas para o empregado, jamais terão essa roupa, essa condição de verba salarial, de verba remuneratória. Coisas que podem ser dadas para os empregados, mas que não vão ter natureza salarial, que não vão compor aquilo que a gente chama de salário-utilidade. Dá uma olhadinha nessa lista que eu preparei para você. O primeiro da lista é bebida alcoólica, mas dá para tratar disso junto com o segundo, quando a gente lê aí que as drogas, os entorpecentes não podem ser considerados pagamento de salário, não podem ser considerados como salário-utilidade. Quem diz isso para a gente é o artigo 458 da CLT. A gente acredita, né, olhando a redação do artigo, que a gente está falando óbvio. Não dá para o cara trabalhar na Ambev e receber 30% do seu salário em dinheiro e o resto tudo em cerveja. Então, talvez você possa estar me ouvindo e pensando, poxa, professora, de repente ia ser legal, dá para o cara se divertir com tanta cerveja assim o mês todo, mas não é. É óbvio que não dá para você chancelar pela lei o pagamento de salário com algo que faça mal para a saúde, com algo que seja, especialmente os que são ilícitos, né, as drogas, mas com algo que seja danoso ao empregado. Foi pensando nisso que a súmula 367 do TST incluiu também o cigarro como algo que não pode ser considerado como salário in natura, como salário-utilidade. A súmula só veio esclarecer uma dúvida que existia, porque como o artigo fala em entorpecentes, em drogas, no consumo, em um produto que se pressupõe de consumo ilegal, a súmula veio para esclarecer que a interpretação disso tinha que ser ampliativa e também incluir o cigarro ou qualquer coisa parecida com isso, charuto, cachimbo, o que quer que seja, porque é uma substância que faz mal à saúde do empregado e que, portanto, não se pode admitir que seja usada como forma de pagamento pelo seu trabalho. Bom, além dessas, que parecem mais óbvias para a gente, também não são considerados salário-utilidade as roupas e os equipamentos usados no trabalho pelo empregado para trabalhar. É claro que quando a gente fala em uniforme ou no equipamento que fica dentro da empresa, isso fica muito claro. Mas eu, por exemplo, como advogada, já atendi um caso, já participei de um caso em que a empregada era obrigada a usar o sapato da loja de sapatos onde ela trabalhava e nessa condição a empresa dava para ela a possibilidade dela ganhar uma quantidade de sapatos, acho que era um sapato por mês ou um sapato mês sim, mês não, para que ela não precisasse gastar dinheiro comprando na loja onde ela trabalha o sapato que ela tinha que usar para trabalhar. E a empresa falava, olha, esse mês ela tirou um sapato, o sapato custa, sei lá, R$100, então R$100 do salário dela foi concedido como sapato. É claro que a gente não pode fazer esse entendimento de que esse sapato poderia ser considerado como parte do pagamento do salário, porque ele é uma roupa, uma vestimenta que aquele empregado está comprando, que está usando, que está recebendo para trabalhar e que usa no ambiente de trabalho.
Ainda que ela pudesse sair da loja vestida com o sapato, não deixava de ser algo que foi adquirido, que foi entregue, que lhe foi fornecido para trabalhar. Então, sempre que uma roupa ou um equipamento qualquer for dado para o empregado, para ele trabalhar, não é salário-utilidade. Um notebook, por exemplo, que o empregado tem para trabalhar, ainda que ele leve o notebook para a casa dele, o notebook não foi pagamento do salário, porque foi concedido, foi fornecido para ser usado no trabalho. Então, tem mais uma cara de ferramenta de trabalho do que de pagamento de salário. A próxima, educação. Aí, a gente precisa incluir o investimento que a empresa faz na melhora da capacidade técnica dos seus empregados. Quando uma empresa paga para o empregado um estudo, quando a empresa, o empregador, dá para o seu empregado a possibilidade de ele fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação, ou dá o curso todo, ou subsidia parte disso, isso não é parcela do seu salário. Ou seja, a empresa pode, o empregador pode pagar um curso, se for uma empresa, um empregador que tenha cursos dentro dele, que ele próprio forneça os cursos também. Mas mesmo se eu contratasse um curso de terceiros, uma empresa que não presta esse tipo de serviço educacional e que vai contratar uma faculdade, vai pagar a faculdade de um empregado seu. Tanto a matrícula, quanto as mensalidades que essa empresa paga, os materiais didáticos que essa empresa eventualmente der, os livros que essa empresa eventualmente der, nada disso pode ser considerado como parcela que integra o salário, a remuneração desse empregado. A mesma coisa o transporte. O transporte que é fornecido para esse empregado ir e voltar do trabalho. O transporte que é fornecido para esse empregado exercer a sua atividade, como no caso típico de alguém que faz trabalho externo, que visita muitas pessoas, que faz a parte comercial, que vai até os clientes e usa um carro que a empresa lhe fornece para tanto. Isso não é considerado salário in natura, nem o bem em si, nem a gasolina que se paga para o carro rodar, o IPVA do carro, enfim. Outra coisa que não integra a remuneração é o valor que a empresa gasta cuidando da saúde do empregado. Plano de saúde, plano hospitalar, plano odontológico, seguro-saúde, o que quer que seja, não integra a remuneração do empregado. É muito comum a gente ver gente que opta por trabalhar numa empresa, ou que fica feliz quando consegue uma vaga de trabalho numa empresa, porque a empresa oferece plano de saúde. Oferece plano de saúde para mim e para minha família, eu vou pagar um valor baixo, a empresa vai pagar um valor maior. Bom, esse plano de saúde que a empresa paga, ou pelo menos a parte da mensalidade que ela paga, não é considerado como sendo salário. Se a empresa gastar R$300 pagando o plano de saúde do empregado, esses R$300 não integram a remuneração dele para nenhum fim. A mesma coisa se a gente estiver falando de seguro pessoal, seguro contra acidentes pessoais ou seguro de vida. Se a empresa fornecer também essa utilidade, se a empresa fornecer essa vantagem para o empregado, o valor do pagamento mensal desse seguro, desse prêmio, não integra a remuneração do empregado, não é considerado salário-utilidade. A previdência privada também não, seja ela em entidade fechada, ou seja, uma previdência só para os membros daquela empresa, geralmente isso acontece só em grandes empresas, seja uma espécie, um plano de previdência privada aberta. Essas previdências de banco a que qualquer pessoa tem acesso. Não importa,
não integra a remuneração do empregado, o valor que a empresa paga, que a empregadora paga a título de previdência privada para ele. E, por fim, último, mas não menos importante, o Vale Cultura. Vale Cultura é um programa que algumas empresas possuem para conceder a alguns empregados a possibilidade de receber um determinado valor num cartão, parecido como um vale-refeição ou vale-alimentação. Eles recebem esse cartão e a empresa deposita um determinado valor, e esse cartão pode ser usado em empresas que tenham vinculação com essa questão cultural. Então, esse empregado pode pagar ingresso de cinema com esse dinheiro, ir numa livraria, comprar livros, ir ao teatro, enfim. É um dinheiro que a empresa destina para o empregado para estimular esse empregado a fazer, a consumir cultura. Então, esse é um pouco mais difícil da gente ver. Existem algumas empresas que dão, mas é mais difícil do que o plano de saúde, por exemplo. Mas é um benefício que, se for pago, também não integra a remuneração. Então, se depositam lá R$50 para o empregado por mês, esses R$50 não são considerados como sendo parte do pagamento do salário desse empregado. E, para terminar, o que eu falei agora, que não está na lista, mas que é importante igualmente, é o vale-refeição ou vale-alimentação, ou o auxílio para alimentação, como está sendo chamado agora pela nossa CLT. Pois bem, esse daqui eu deixei para tratar separadamente porque ele foi recentemente alterado, houve uma alteração por conta da reforma trabalhista. Então, para a gente, o que é que vale observar? Em primeiro lugar, se ele é pago em dinheiro, em espécie ou não, ou se ele não é pago em dinheiro, se ele não vamos supor, R$200 que o cara recebe em dinheiro na mão dele para comer, para pagar supermercado, para ir no restaurante, fazer o que ele quiser, ou se é um cartão que ele recebe, se é um ticket que ele recebe, enfim. Se for pago em dinheiro, moeda, considera-se que é parte do salário, integra a remuneração. Agora, se não for pago em dinheiro, aí a gente precisa prestar atenção. Antes da reforma, entendia-se que ele integrava a remuneração do empregado, fazia sim parte do salário do empregado. Depois da reforma, ou seja, a regra que vale para a gente hoje, é que se eles não forem pagos em dinheiro, eles não são parte do salário, não têm natureza salarial, não integram a remuneração, não são salário utilidade. Eu imagino que vocês devem ter sentido falta da minha carinha no vídeo, conversando com vocês, mas eu acho que fica mais fácil de visualizar se a gente tem a listinha na frente, consegue acompanhar item por item. Bom, feitas essas observações sobre o que não vai ser considerado salário in natura, eu encerro esse vídeo por aqui. Se você, de novo, tem alguma dúvida, é só me avisar. Vamos conversando em tempo real. É só mandar a mensagem que eu respondo logo em seguida. Até daqui a pouquinho. Beijo, tchau.